E tudo isso vai acontecer com todos os povos. Não vai ter mais religião, não vai ter mais pessoas diferentes, não vai ter mais questões fora da Torá. Tudo vai ser uma coisa só, somente uma questão, somente uma ação. Mas o que aconteceu então? Hoje as pessoas que estão estudando, não estão perdendo as aulas, já sabem que a árvore era assim, não é? A gente sabe que a árvore era assim. Por que a gente sabe? Tinha um olho, orelha e boca. Olha que coisa estranha, né? Mas quem está estudando sabe como funciona, tá vendo? Agora, nós devemos perceber que a letra Shin, onde mora o fogo sagrado, não é? É onde está ela é a própria sarça ardente. Tá vendo? Então, o que acontece? Quando todos nós que temos Moshe internamente descobrimos aqui a sarça ardente, ó, a gente começa a ficar um pouco intrigado com tudo isso, né? No começo é muito difícil, né? A gente, poxa, eu entendi as coisas de uma forma, ó, tudo metafórico. Nós temos a letra Shin, né? E ela é a própria sarça ardente. Veja, ela representa a nossa alma. Quando o Moshe foi perante a sarça ardente, ele não estava falando desse mundo. A Hashem falou para ele: tire o sapato dos seus pés, que é o corpo. O corpo é chamado de sapato. Tá vendo? Então, tire a sandália dos seus pés é uma metáfora para ir para o mundo da alma. Qual é o mundo da alma? O mundo da alma é descrito, não é, pela questão aqui, ó, dos mundos espirituais. A gente está avançando nos mundos espirituais, entendendo essas questões da alma, e essas questões da alma são seríssimas. Veja, Gálgata, não é? Enai, temos pupilas, temos o ouvido, temos o nariz e temos a boca, que na verdade é esse sistema que nós estamos falando aqui. Então veja, quando nós vemos um menino, como nós vamos ver um menino dentro da cesta, é você. Aí a gente fica assim de boca aberta, porque nunca ninguém falou isso pra gente. Nunca ninguém, todo mundo falou de religiosidade e etc, mas nunca falaram ao Moshe aqui, bem quietinho Moshe. Então veja, tudo começa com Shin-Men, né? Shin-Men, e aí nós temos o Shema, que termina com Ain. O Ain é uma palavra sem som, como o Aleph, então pode ser trocada pelo Aleph, que representa o Deus de Israel, não é? Se nós pegamos a letra Aleph e nós trazemos ela aqui para dentro da concepção da nossa construção, não é? Dessa árvore também é possível, porque se você tem a letra Aleph também é formada aqui, ó, nessa metáfora agora, para entendimento, ela é formada exatamente por, veja, um ponto superior, um iud superior, um iud inferior e um traço aqui, um vav que atravessa, então também é a árvore sefirótica. Vamos ver aqui, ó. É a árvore sefirótica. Iud, vav, iud. Tá vendo? Olha lá, a árvore sefirótica. Olha lá. Construída de uma forma diferente. Gematria aqui vai ser 26 o tetragrama. Então veja, a mesma forma da palavra Ziv, que vai dar a letra Shin, que são as três pernas aqui da árvore, não é? A gente viu aqui, a gente acabou até fundindo aqui a árvore. Ó, na verdade, botamos um sistema a mais. Ó, a gente tem aqui, ó, lado direito, lado esquerdo,
lado esquerdo e parte central. Então não são três personagens, são representados por três planetas e por três partes dentro da nossa alma. O que vai acontecer também é que o mesmo vai acontecer com a letra Aleph. Veja, também é uma representação da árvore sefirótica. Olha lá, ó. Viu que coisa interessante, ó. Então, veja, sempre a árvore sefirótica. Então, quando o Moshe ele está olhando aqui, ó, ele não está vendo exatamente, não é, o que as pessoas imaginam. Ele tá vendo aqui, ó, todo o sistema reencarnatório e aquele ponto no coração. Então ele começa a ficar, ao invés de feliz, ele fica triste, porque ele viu que toda a vida ele prometeu para Hashem que nasceria e estudaria a Torá. Todas e todas as vidas, centenas e centenas de vidas, quem sabe milhares e milhares de vidas. E nunca ele cumpriu isso. Sempre que ele chegava aqui, tinha um filho que era mais importante, tinha um trabalho que era mais importante, tinha namorada, tinha algo que ele se interessava. As coisas aconteciam para que ele não pudesse ver essa sarça ardendo. E aí nós nos sentenciamos a isso. Não sabíamos quem foi o culpado de tudo isso. Fomos nós mesmos que permitimos outras religiões, outras interpretações da Torá, afirmamos as coisas não pelo estudo, mas pela fé, porque era assim mesmo, e destruímos toda a Torá. Destruímos, e aí as pessoas pensam, queimaram só um livro, era só um tempo. Não, destruímos dentro da nossa alma. Destruímos, arrasamos de tal forma, mas de tal forma que é super difícil reconstruir. Porque nós não escutamos Hashem. O povo de Israel que falava hebraico não escutava Hashem. Eles liam ali a informação, mas não entrava. Eles não conseguiam acessar. Moshe ele conseguiu acessar muito bem. Mas veja, Moshe somos todos nós, porque se Adão é um e são todas as almas, é uma alma dentro da outra. Eu estou no Ari, o Ari está em mim, eu estou no Alex, o Alex está em mim, eu sou a Gina é a Morá sou eu, e todos nós uma alma só. Não existe inocente nessa história. Tudo que está de errado nesse mundo é culpa nossa também. Se nós pudéssemos ler a Torá e chegar ao nível do amor de Hashem, destruiríamos todas as trevas. Colocaríamos todas as pessoas em amor pleno por Hashem. Poderíamos chegar com essa Torá e mesmo, né, de uma forma básica, as pessoas... se ela estuda a letra Aleph, e ela aprendeu a letra Aleph, ela construiu a letra Aleph dentro dela. Isso significa que, de uma certa forma, essa parte aqui que nós aprendemos hoje está sendo construída dentro dela. Está vendo? A Aleph, olha. Então ela aprendeu a letra Aleph. Ao invés dela ir, às vezes, tentar resolver alguma coisa pela sua argumentação, ela aprendesse a letra Beit, a letra Gimel, de uma forma que ela pudesse falar para as pessoas, quando fosse conversar, não falasse das suas argumentações, mas falasse das letras. Falasse do que os nossos sábios deixaram. E aí sim, o Eterno ia começar a ver que aqui, ó, a sarça ardente estava funcionando dentro da pessoa. Então, gente, é uma coisa muito séria, não é? E todos nós devemos nos perguntar se poderíamos melhorar o nosso estudo da Torá. Se poderíamos ter mais tempo para isso, mais tempo para rezar, mais tempo para se importar com nossos irmãos cabalistas e com aqueles que vão chegar, fazer projetos para o futuro, né? Quem será você daqui a um ano? O que você deseja com todo o aprendizado de Torá? Será que o seu estudo é para consertar você mesmo? Será que é para você mesmo?
Será que é para as pessoas verem o quanto sábio você é? Será que é isso? Será que nós estamos estudando essa Torá com a alma? Será que os desejos do nosso coração são os desejos do coração do Eterno? Tudo isso nós devemos, está vendo? Precisa ter olhos, ouvidos sobrenaturais. Esses tem que sair do corpo, tem que ir lá conversar com a Hashem. Veja, coração falou mais alto que todas as coisas e muitas vezes, a gente não deixa o coração falar. A gente sentencia as pessoas, a gente coloca a religião acima, e aí o coração não pulsa. Esse coração é espiritual, ó, não pulsa. O coração, ele não pulsa, ele não está realmente ligado. E o Eterno só está ligado com a linguagem do coração. Não adianta, não é? A pessoa falar muito, rezar muito, tem que ser com o coração, tem que ser de verdade. Tem que falar de verdade. Se eu não amo, eu tenho que falar, Hashem, eu não consigo amar. Eu não consigo amar. Então eu tenho que amar de verdade. Hashem, eu não consigo te amar de verdade. Né? Eu não consigo te amar de verdade. Eu estou nos meus próprios interesses e assim você vai se corrigindo. Construir a Torá e esse é o caminho de todos nós. Então veja, vamos continuar a leitura aqui. A gente entendeu agora toda essa questão. A letra Shin é a alma, não é? É o fogo divino. E diz aqui então, e quando ele não conseguia mais, ela não conseguiu mais esconder, né, o Moshe, durante todo o tempo, estamos acompanhando aqui Passuque, né? E a mulher concebeu, deu à luz um filho, e quando viu como ele era lindo, ela escondeu por 3 meses. E aí diz aqui, velô e calá ode, hatsefinu vetekar lo, tevate gime vetarre merá, berramá ubazafet vetashem ba et railed vetashem besufi an shefat ha-i-or, não é? E quando não conseguiu mais escondê-lo, pegou uma cesta de vime, né? A gente só vai ver aqui, ó, quando não conseguiu mais escondê-lo. Então o Zohar vai construir aqui, ó, essa metáfora, né? Durante todo o tempo da sua comunhão com o Santo e Bendito, ou seja, não se manifestou. Mais tarde, Moshe falou e Deus a responder com a voz. E Deus lhe respondeu com uma voz. O que novamente prefigura a arca, tá vendo? Que carregava uma camada dentro e uma camada fora. O Rabi Judá disse que isso simbolizava a Torá, tá vendo? Os sistemas de Torá, no qual o bendito seja ele estabeleceu regras severas na forma de preceitos positivos e negativos. E ele colocou a criança dentro, isso prefigura Israel, de quem está escrito, quando Israel era uma criança eu o amei. Isso é Oséias 11:1. Quando você começa a estudar a Torá, você é uma criança, agora você é um bebê. Né? E você precisa agora de todo o cuidado e de toda a proteção, porque todo o sistema espiritual negativo quer te pegar. Porque você está conhecendo isso agora. E aí diz aqui, ele colocou ele num junco, Shemot 2:3. A palavra junco aqui é muito interessante, porque ela está aqui descrita, deixa eu só achar aqui, ó, Suf, Basuf, que na verdade vem da palavra Ensof. Ensof que é além do universo, é uma coisa, uma questão que não tem fim, ou seja, acima daqueles mundos espirituais que nós estudamos anteriormente. Então veja, a construção aqui é alta, é bem elevada. E a gente vai aprender isso um pouquinho nas aulas posteriores. Veja, era isso que estava sendo construído. O que estava construído aqui era isso. E diz aqui, ó, que entraram em vigor até que ele entraram no país, ó. Ele colocou num junco, isso chamou, que alude aos preceitos da Torá.
que não entraram em vigor até que entraram num país ao final, ou seja, até que eles chegassem do outro lado do universo, ativassem o eterno, as forças superiores, eles não podiam guardar a Torá. Então, diz ainda, junto à margem cefate, que significa a borda do rio, que alude à instrução que sai da boca dos professores da lei e dos estatutos. Então, se você deseja conhecer essa Torá, você tem que ter professor da lei e dos estatutos para te ensinar como seguir. Sozinho você vai sofrer muito, vai quebrar muito a cabeça e não vai ter como seguir. Vamos ler aqui, ó. Então, junto à margem, você faz que significa a borda do rio, que alude à instrução que sai da boca dos professores da Torá, dos mestres de Kabbalah e dos estatutos para as pessoas poderem compreenderem. Então, continua. O seguinte é uma explicação alternativa desse versículo. E ele tomou uma esposa e uma filha de Levi. Isso significa o lugar que está preenchido com o brilho do luar, que é Malhut. Do luar, Malhut. E ela escondeu isso por 3 meses. Esses são os meses que o mundo está sobre a égide da justiça severa. Ou seja, Moshe foi escrito, a criança foi escrita, escondida, nos meses de Tamuz, Av e Tevet. A gente sabe que no mês de Tamuz, Av e Tevet começa em 17 de Tamuz e termina em 9 de Av, de onde houveram a destruição do templo, não é? E a gente sabe que ali, todo ano, existe uma força muito séria que vai combater a nossa Torá. Como que isso funcionaria? Muitas pessoas pensam que isso é uma guerra literal. Então eles pensam que Moshe já sabia disso. Moshe já enfrentou isso, ele sabia, e as pessoas pensam que essa guerra, não é, foi uma guerra que era algo assim, dentro somente da humanidade. Mas nós sabemos que a humanidade ela é influenciada por essas forças. E quando elas são influenciadas por essas forças, não é, elas acabam corrompendo-se. Então veja, queda do templo. Nós tivemos lá a queda do templo. Exatamente o que significa isso? Significa que Hashem, ele criou 613 leis. Que, na verdade, são 613 partes da alma. Essas 613 leis, elas são atacadas a todo momento. Essas 613 forças. Se temos 613 forças da Torá, temos 613 forças anti-Torá. Perceba. Nós estamos aqui sendo o tempo todo, quando a gente fala nós falamos de um conjunto de seres humanos, ou seja, esse conjunto de seres humanos está a todo momento sendo influenciado pelo cosmos. Como assim? Eles podem ser influenciados pelo cosmos, ou seja, pelos próprios corpos dos planetas, pela influência do corpo desses planetas. Aqueles que pegam a Torá para entender esses 613 mandamentos, eles então vão estar realmente compreendendo essas metáforas, tá vendo? Eles vão compreender a metáfora e vão entender que talvez eles estão sendo enganados, porque as pessoas que atacaram Israel e Jerusalém, elas eram seres humanos também, configurados com as leis dos romanos. Então veja, era algo realmente fora do comum, porque tudo eram almas divinas que estavam naquele momento sendo fortalecidas pelo Yetzer Hará. Então elas atacaram o templo. Por que atacaram o templo? Porque também as pessoas que estavam no templo não estavam preparadas para o templo, não estavam entendendo o que era o templo. Veja, então essas pessoas elas começaram a ser atacadas pelas 613 anti-leis. O que significa isso?
613 leis são formados de 365 mandamentos positivos. 365 positivos, eles são exatamente aquilo que você deve fazer, né? Negativos, perdão, aquilo que você não deve fazer. Então, esses 365 negativos era aquilo que você não devia fazer, e aqui dentro desses 603 e vai te obrigar a fazer. Aqui, ó, 300 negativos do que não se deve fazer. Ou seja, eu não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo. Então, esses são os negativos. Aqui na árvore do mal, esses 365 negativos vão ser positivos. Por que positivos? Porque você vai ter que fazer. A Citra Hará vai fazer com que você faça esses erros, cometa esses erros. Vejam. Então, aqui o que é negativo, aqui se torna positivo. E os 248 mandamentos positivos aqui, 248 mandamentos positivos, na outra árvore vão se tornar 248 mandamentos negativos. Esse ataque, ele salienta a pessoa, não é, a estar sempre sobre uma questão, não é, de ataque espiritual. O ataque é na mente, tá vendo? O ataque ele é na mente. Por isso que o lado negativo ele é massivo em explicar, em fazer o que está se tentando entender aqui, né? Que a gente não tem união de almas, tá vendo? E por que foi sentenciado? Porque houve um julgamento. Basta ler lá os profetas que houveram um julgamento. A gente já leu isso esses dias, porque as pessoas estavam brincando com a Torá. Elas não estavam compreendendo. Quando a pessoa não está compreendendo a Torá, não é que ela é inocente, é que ela está com a alma corrompida. Então ela não entende a Torá. O que acontece aqui? Essas 613 leis, na verdade, atacam o ser humano todo ano. Todo ano, todo ano. E por que elas atacam? Porque é a misericórdia do Eterno. O Eterno ele começa a deixar as forças impuras, a atacar o homem naquilo que ele tem impuro dentro dele. Ele não pode ser salientado naquilo que não tem dentro dele. Então, essas forças elas começam a atacar o homem de todos os lados, não é? Elas vão atacar o homem, e o homem ele está o quê? Ele está sob a égide do corpo, então ele vai receber essas setas. Lembra aquelas setas que são faladas nas guerras? Na verdade, essas setas são esses pensamentos que vão cercar os homens, está vendo? De todos os lados. Quando eles são cercados de todos os lados, ou seja, eles vão então ficar sucumbindo, porque eles não pegaram a Torá e não entenderam a Torá. Eles não entenderam a Torá. Então, esses ataques, eles vão exatamente ser para derrubar a pessoa em relação à Torá. A pessoa não consegue ficar de pé. Se não tiver madrugada, se não tiver um estudo muito profundo da Torá, e mesmo assim, olha, muito cuidado com tudo isso, rompeu. Todo ano vai acontecer isso nesses 3 meses. Quando a gente pega, e aí o que o Eterno quer fazer com isso? Ele quer mostrar para você o mal que está em você. Se você saiu da Torá, é porque você perdeu realmente a salvação da sua alma, a salvação desse corpo, a salvação dessa história. Vão ser usadas, vocês nem imaginam como que o mal, ele tem argumentações sobre argumentações. São muitas argumentações, são muitas setas. Então, dentro dessas questões todas, a gente tem que ter muito cuidado, tá vendo? Vai usar pessoas, vão vir seres humanos para te atacar, vão vir pessoas, você vai ter toda a argumentação do corpo, ó. E aí, se você deixar o seu muro cair, se você deixar, seu coração parar de bater, se você deixar a argumentação do mal
ganhar, você não vai entender que isso tudo faz parte do processo para você avançar com a Hashem. Você avançar, você tem que descobrir o mal que tem em você e ele tem que ser anulado. Por exemplo, alguém faz alguma coisa por você, você tem vontade de matar aquela pessoa. Mesmo que você não vai matar, mas surge o pensamento. Esse é o mal. Veja, Moshe, eu vou destruir todas essas pessoas para começar com você. Não, Senhor, tenha misericórdia. Eles ainda não estão no nível que eu estou. Eles ainda não entendem. Tá vendo? Eles ainda não entendem. Eles ainda não sabem. São crianças, mas também são almas. Senão vão falar que o Senhor é um Deus ruim. Aí quer dizer, já descobrimos aqui na literatura da Torá que não era o Eterno que ia matar ninguém. Ele estava testando agora o Noa, que tinha matado todo mundo lá atrás. Porque ao invés dele construir a arca, o que ele tinha que fazer? Achei, não, eu vou usar 120 anos para ensinar a Torá. Quem sabe? Quem sabe eu não salvo alguém nessa história? Ele só se preocupou com ele mesmo e com a família. E agora Moshe estava aqui na frente, veja, todos esses ataques que acontecem com todos nós, eles vão acontecer também aconteceram com Moshe. Todos eles. Aí no final, ele não se importou só com ele, se importou com todo mundo. Ele não se importou só com ele. Ele se importava com todo mundo, ele amava de verdade. E esse amor, ele não pode ser o amor dele mesmo, tem que ser o amor de Hashem. Aí algumas pessoas vão ver aqui um Deus vingativo porque não conhece a Torá, estão lendo a Torá de esquerda, que é a Torá escrita. A Torá de esquerda, ela é de esquerda, ela é escrita. Então você tem que tirar o sumo da divindade, não Elohim, porque dentro da Torá tem dois deuses assim, dois níveis da divindade, o nível Elohim, que é julgamento, e o nível Yud-Kei Vav-Kei, que é aquela voz suave que falou com Elias. Eu estou te convidando para ouvir essa voz suave. Veja, e aqui ó, nós somos atacados. Por que que Deus permite que durante esses meses de Ave e também de Tamuz nós sejamos atacados? Para que nós possamos descobrir os erros que tem dentro de nós. Veja, o ataque começa em 9, em 17 de Tamuz, não é? E termina no dia 9 de Ave. Esses são os ataques. Muitas vezes a gente pode falar, caramba, e agora, né? Vamos lembrar o tempo que o templo foi destruído, poxa, vamos fazer jejum para isso não acontecer mais. Veja, mas não é isso que está falando aqui. O que está falando aqui, vamos fazer aqui a somatória, 17, olha, 17 mais 9, que vai dar igual a 26. Isso significa que o próprio Eterno é que fez isso. E todo ano ele vai fazer isso conosco. Por quê? Ele tem que separar as trevas, então ele tem que desmontar todo o templo, ele tem que destruir, ele tem que implodir, ele tem que deixar você ver o que está errado dentro de você. Quando você vira pó, então ele pode entrar no meio do seu pó e mostrar que só ele pode te levantar. Veja que coisa bonita. Não é? Se você pegar, botar o 9 ali, 917, 913, Bereshit, mais 4 letras do nome sagrado, 917. A palavra 17 também significa que isso foi muito bom. E o 9 representa a Emet, porque a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, a letra central é o Me e o final é o Tav. Então que tudo está na mão dele. Ainda que a gente não perceba, a gente veja como mal, tudo é para consertar. Por isso que os nossos sábios, eles sempre viam, mesmo quando o mal vinha, mesmo quando chegava, era momento de me voltar para Hashem e falar, realmente, eu preciso me consertar contigo. E me consertar contigo é me consertar com aquelas partes internas que estão ainda desagregadas, que elas não sejam só na palavra. Que o meu cérebro, o meu coração e meus lábios estejam alinhados contigo, ó amor maior, doador de todas as coisas.
Senhor de todos os céus. Não é você